Chamavam-na de fantasma. Para os médicos do Hospital Mount Grace, Isaac era apenas uma mulher de meia-idade empurrando um balde cinza com um esfregão, invisível e irrelevante. Eles riam quando ela parava para olhar os monitores. Eles zombavam quando ela limpava a bagunça que eles faziam, mas não sabiam que as mãos que seguravam aquele esfregão já haviam segurado um bisturi dentro de um helicóptero Black Hawk sob fogo pesado. Eles não sabiam que a zeladora que esfregava o chão era, na verdade, uma cirurgiã de combate condecorada, com mais vidas salvas do que toda a equipe do pronto-socorro junta. E eles definitivamente não sabiam que, em exatamente 5 minutos, o arrogante residente-chefe iria congelar e a zeladora seria a única coisa entre um soldado moribundo e a morte. O cheiro de desinfetante no Mount Sinai Grace Hospital era diferente do cheiro dos hospitais de campanha em Kandahar. Aqui, o ar cheirava a dinheiro, limpador perfumado e café caro. Em Kandahar, cheirava a diesel, borracha queimada e ferro. Muito ferro. Isaac Jenkins torceu o excesso de água do esfregão. Os fios cinzentos se torciam como fibras musculares velhas. Ela empurrou o balde pelo corredor de azulejos brancos imaculados da unidade de trauma. Eram 2 horas da manhã de uma terça-feira chuvosa em Seattle. O turno da madrugada. O hospital estava silencioso, exceto pelo bip rítmico dos monitores e pelo rangido dos sapatos de borracha de Isaac. "Ei, você esqueceu um ponto ali", disse uma voz, cheia de condescendência. Isaac não levantou os olhos. Ela conhecia a voz. Dr. Conrad Sterling, residente do 3º ano, pai com formação em Ivy League no conselho do hospital. Ele tinha cabelo perfeito, um relógio perfeito e absolutamente nenhum instinto para traumas reais. Ele estava encostado na enfermaria, segurando um café com leite, sorrindo para uma jovem enfermeira chamada Jessica. "Eu disse que você deixou uma mancha, fantasma", repetiu Conrad, estalando os dedos. "Café derramado! Rápido! Rápido!" Isaac parou. Ela moveu lentamente o esfregão em direção à pequena gota marrom perto dos sapatos caros dele. Ela manteve a cabeça baixa, os cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado, escondendo a cicatriz que ia da linha do cabelo até a orelha. Uma lembrança de uma explosão de IED no Vale Corenal. "Desculpe, doutor", Isaac sussurrou com a voz rouca. "Eu limpo. Certifique-se disso. Deus, a equipe de apoio aqui." Conrad suspirou, voltando-se para Jessica. "Enfim, como eu estava dizendo, o procedimento torácico que fiz hoje foi perfeito. Honestamente, eu não sei por que o Dr. Holloway insiste em me supervisionar. Estou pronta para trabalhar sozinha." Isaac esfregou o local. Ela sabia que Conrad não tinha feito o procedimento. Ele tinha segurado os retratores enquanto o Dr. Holloway fazia o trabalho. Ela tinha visto a programação. Ela tinha limpado a sala de cirurgia depois. Ela conhecia a anatomia de uma mentira tão bem quanto a anatomia do tórax humano. "Ele é insuportável", murmurou Brenda, a enfermeira-chefe, quando Isaac passou pela estação. Brenda era a única que tratava Isaac com um pingo de decência, principalmente porque Brenda trabalhava em turnos duplos há 20 anos e respeitava qualquer pessoa que fizesse seu trabalho sem reclamar. "Não deixe ele te afetar, Isaac. Ele é só um menino, Brenda", disse Isaac suavemente, torcendo o esfregão novamente. "Meninos gostam de fazer barulho." Brenda riu, digitando em seu teclado. "Você fala isso como se já tivesse visto coisas piores." "Eu vi", disse Isaac, com os olhos momentaneamente desfocados. Por um segundo, os azulejos brancos se dissolveram. Ela não estava em Seattle. Ela estava de volta à poeira. O rugido ensurdecedor do rotor, o sangue escorrendo por suas luvas, enquanto tentava estancar uma artéria cortada em um fuzileiro naval de 19 anos chamado Miller. "Fique comigo, Miller. Não desista de mim." A memória desapareceu quando as portas automáticas da ambulância se abriram com um silvo. O vento frio e úmido da noite de Seattle soprou, trazendo o som de sirenes. Não o som preguiçoso de uma unidade de transporte, mas o som frenético de um transporte de cuidados intensivos. O telefone vermelho na sala das enfermeiras tocou. Brenda atendeu. Seu rosto empalideceu instantaneamente. "Trauma 1. Temos uma chegada. Tempo estimado de chegada. 2 minutos." Brenda gritou, sua voz cortando a letargia do turno da noite. "Múltiplos ferimentos à bala. Hemorragia ativa. Pressão arterial em queda. É uma transferência da polícia." Conrad se endireitou, ajeitando seu jaleco branco. "Finalmente, alguma ação." "Quem é?" "Não é um civil", disse Brenda, desligando o telefone. "É o sargento Liam O'Connor, do Exército. Ele estava intervindo em um assalto no centro da cidade. Levou 3 tiros no peito e no abdômen." Isaac congelou.
O cabo da esfregona rangeu em suas mãos. Ranger, prepare a sala de trauma. Conrad gritou, tentando soar autoritário. Jessica, me traga 2 unidades de ONEG. Paige Holloway. Holloway está a 40 minutos daqui. Ele está em casa, gritou Brenda, pegando uma bata de trauma. Você é o responsável até ele chegar, Conrad. A confiança de Conrad vacilou por um microsegundo. Tudo bem, eu posso lidar com alguns buracos de bala. Já vi pior nos livros didáticos. Isaac não se moveu. Ela deveria ter se retirado para o armário do zelador. Essa era a regra. Quando um trauma real chega, a ajuda desaparece. Mas seus pés não se moviam. O nome O'Connor pairava no ar. Ela observou a equipe se apressar, vendo o caos de seus preparativos. Eles estavam desorganizados. A bandeja estava mal preparada para um trauma torácico. A sucção não estava ligada. Amadores, pensou ela. As portas da ambulância se abriram novamente, empurradas por 2 paramédicos que empurravam uma maca em uma corrida frenética. Um policial corria ao lado deles, com sangue em seu uniforme. Saiam da frente, gritou o paramédico. Ele está em parada cardíaca. Perdemos o pulso na entrada. Na maca estava um homem enorme, com o peito subindo e descendo irregularmente, sua camiseta cinza encharcada de sangue. Isaac viu a tatuagem em seu antebraço instantaneamente, enquanto passavam correndo pela etiqueta do Ranger. Levem-no para o Bahia. No 3. 1, 2, 3. Eles colocaram o soldado na maca de trauma. O monitor emitiu um som agudo que fez todos congelarem. Aziza, gritou Jessica. Começando as compressões. Aplique uma dose de epinefrina, gritou Conrad, com a voz ligeiramente trêmula. Coloque as pás nele. Carregue até 200. Isaac abandonou o balde. Ela deu 3 passos em direção às portas de vidro da sala de trauma. Ela observou pela janela. Era um desastre. Jessica estava fazendo compressões, mas seu ritmo era muito rápido, muito superficial. Conrad estava tentando usar a lâmina de intubação com as mãos tremendo. Não consigo ver nada. Conrad entrou em pânico. Há muito sangue nas vias respiratórias. Sucção. Onde está a maldita sucção? Não está ligada. Brenda gritou, estendendo a mão para ligar o interruptor na caixa na parede. Ele não está respirando, disse o paramédico. Doutor, a traqueia dele está desviada. Ele tem um pneumotórax hipertensivo. Você precisa descomprimir o tórax agora. Conrad olhou para o tórax do soldado. Era uma bagunça de carne rasgada. Eu preciso de um raio-x primeiro para confirmar. Não há tempo para um raio-x, gritou Brenda. Ele está morrendo. Conrad, aplique a agulha. Eu sigo o protocolo. Conrad respondeu, suando profusamente. Tragam um aparelho de imagem portátil para cá. Os nós dos dedos de Isaac ficaram brancos enquanto ela pressionava a mão contra o vidro. Ele vai matá-lo. Ela podia ver isso. As veias jugulares distendidas no pescoço do soldado. O jeito que o peito dele não subia do lado esquerdo. Era um clássico numo de tensão. A pressão estava esmagando seu coração. Se esperassem pelo sargento do raio-x, O'Connor estaria morto em 60 segundos. Ela olhou ao redor. Ninguém estava observando o zelador. O segurança estava distraído com o policial. Isaac empurrou a porta. Tire isso daqui, gritou Conrad sem levantar os olhos, presumindo que fosse uma enfermeira. Eu disse, saiam da sala, a menos que sejam essenciais. Você está matando ele, disse Isaac. Sua voz não era mais o sussurro rouco do zelador. Era uma ordem, baixa, dura e assustadoramente calma. Conrad ergueu a cabeça. Ele olhou para a mulher de macacão cinza segurando um balde com esfregão. Com licença, saia da minha sala de trauma, zelador. Segurança. A traqueia dele está desviada 3 centímetros para a direita, disse Isaac aproximando-se, seus olhos examinando os sinais vitais do paciente. Não há sons respiratórios à esquerda. Distensão jugular. Ele tem um pneumotórax hipertensivo. O coração dele não consegue se encher porque a pressão está colapsando a veia. Se você esperar pelo raio-x, ele morre. Me dê uma agulha 14 agora. A sala ficou em silêncio. Até o paramédico parou por um segundo. Você está louca? Conrad riu com um som histérico e agudo. Você limpa banheiros? Saia daqui antes que eu mande prendê-la. Brenda, disse Isaac, desviando o olhar para a enfermeira-chefe. Olhe para o monitor. Olhe para o traçado. É atividade elétrica sem pulso. O coração está tentando bater, mas não tem espaço. Me dê a agulha. Brenda olhou para Isaac. Olhou realmente para ela. Durante anos, Brenda tinha visto uma mulher cansada que levava o lixo para fora. Mas naquele momento, olhando nos olhos de Isaac, ela não viu um zelador. Ela viu um predador.
Ela viu alguém que tinha ficado com os pés mergulhados em sangue até os tornozelos e não tinha piscado. Brenda, não ouse, advertiu Conrad. Ele está entrando em colapso, gritou Jessica. A saturação de oxigênio está ilegível. Isaac não esperou. Ela se lançou para frente, passando por Conrad. Ela agarrou o carrinho de emergência, abriu a gaveta e pegou um catéter angiográfico de calibre 14. Segurança. Conrad gritou, lançando-se para detê-la. Ela está agredindo o paciente. Isaac nem sequer olhou para ele. Ela utilizou uma simples manobra de combate corpo a corpo, deslocando seu peso e empurrando Conrad com o ombro. Ele não estava preparado para a solidez do corpo dela. Ele ricocheteou nela como se tivesse batido em uma parede de tijolos e tropeçou para trás, batendo no carrinho de suprimentos. Isaac alcançou o soldado. Ela arrancou o eletrodo adesivo do lado esquerdo do peito dele. Seus dedos palparam o segundo espaço intercostal da linha médio-clavicular. Era memória muscular. Ela tinha feito isso milhares de vezes no escuro, na lama, na parte de trás de um helicóptero balançando. Encontre o espaço. Evite a costela. Atacar. Ela mergulhou a agulha no peito do soldado. Sibilo. O som era audível no silêncio repentino da sala. Uma rajada de ar preso escapou como um pneu esvaziando. Todos olharam para o monitor. A linha reta oscilou. Então, um bip. Depois, outro. Um belo ritmo sinusal irregular apareceu. Pulsos de volta. O paramédico gritou, verificando o ferido. Pulsos fortes estão aparecendo. 80, 85. Isaac prendeu a agulha no lugar e deu um passo para trás. Ela levantou as mãos, mostrando que não segurava mais nada. Olhou para o rosto do soldado. Ele era jovem, tão jovem, assim como os meninos que ela havia perdido no vale. Virou-se para olhar para Conrad. O residente estava boquiaberto, com uma expressão mista de choque e fúria no rosto. Você, balbuciou Conrad, com o rosto ficando vermelho. Você acabou de praticar medicina sem licença. Você agrediu um médico. Tem ideia do que acabou de fazer? Eu salvei a vida dele, disse Isaac calmamente. Agora ele precisa de um tubo torácico. 36 French. E você precisa levá-lo para AA, porque a barriga dele está cheia de sangue. E doutor, ela se inclinou para perto, sua voz baixando para um sussurro que só ele podia ouvir. Da próxima vez que você segurar um lingoscópio, segure-o com a mão esquerda para poder varrer a língua. Você estava segurando-o como uma pá de jardim. Ela se virou e saiu da sala de trauma, pegando seu balde de esfregão no caminho. Não vá embora! Conrad gritou atrás dela, recuperando a compostura agora que o perigo havia passado. Segurança, detenha essa mulher. Ela não deve sair deste prédio. Quero que ela seja demitida e presa. 2 seguranças bloquearam o corredor. Isaac parou. Ela não resistiu. Apenas soltou o balde de esfregão. Ele caiu no chão com um barulho estrondoso. Não vou a lugar nenhum, disse ela, levantando o queixo. Era isso. Seu disfarce havia sido descoberto. A vida tranquila que ela havia construído para se esconder dos fantasmas do passado havia acabado. Mas ao olhar para trás, através do vidro, para o peito do sargento Liam O'Connor, ela soube que tinha valido a pena. Mas Isaac não sabia que o soldado que acabara de salvar não era um ranger qualquer. E ela não sabia que o homem parado nas sombras da sala de espera, que tinha visto tudo, era o general Thomas Mitchell, o maior doador do hospital e tio de Liam. O escritório de segurança era uma caixa sem janelas no porão, com cheiro de café velho e ozônio. Isaac sentou-se em uma cadeira dobrável de metal, com as mãos repousando calmamente no colo. Ela não estava algemada, mas o segurança corpulento parado perto da porta, com a mão repousando perto do taser, deixava claro que ela não estava livre para sair. O Dr. Conrad Sterling andava de um lado para o outro na frente dela, praticamente vibrando de indignação. Isso é um processo judicial à espera de acontecer. Conrad sussurrou, verificando seu reflexo no vidro escuro do monitor. Agressão, lesão corporal, perigo imprudente, prática de medicina sem licença. Quero que ela seja acusada de todos os crimes. 2 policiais de Seattle estavam ao lado da mesa, parecendo entediados, mas tomando notas. Então, deixe-me ver se entendi. Doutora, disse o policial mais velho, clicando sua caneta. O zelador esfaqueou o paciente. Ela me agrediu e depois esfaqueou o paciente com uma agulha de calibre 14, gritou Conrad. Ela poderia ter perfurado o coração dele. Poderia ter cortado a artéria mamária. Foi pura sorte ele não ter morrido ali mesmo na mesa. Isaac não falou nada. Ela ficou olhando para uma marca de arranhão no piso de linóleo. Ela já havia sido interrogada por senhores da guerra talibãs e agentes de campo da CIA.
Conrad Sterling não a assustava. Ele era apenas barulho. A porta se abriu com um zumbido. O Dr. Holloway, chefe de cirurgia, entrou. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos, que parecia não dormir há uma semana. Ainda vestia sua roupa cirúrgica verde, com uma máscara pendurada no pescoço. "Conrad, abaixe a voz", Holloway gritou. "Todo o pronto-socorro pode ouvir você agora." "O que, em nome de Deus, aconteceu?" "Essa mulher." Conrad apontou um dedo trêmulo para Isaac. Ela enlouqueceu. "A sargento O'Connor sofreu um trauma e me agrediu fisicamente, me empurrou para um carrinho de emergência e realizou um procedimento invasivo na paciente." Holloway se virou para Isaac. Seus olhos estavam cansados. "Isso é verdade? Você realizou uma descompressão com agulha em uma paciente?" Uma pessoa que Isaac olhou para cima. "Sim, por quê?" Holloway perguntou em voz baixa. "Porque ele tinha um pneumotórax hipertensivo e o Dr. Sterling estava esperando por um raio-x." Isaac disse simplesmente. "O paciente teria entrado em parada cardíaca antes mesmo que a máquina fosse ligada." "Isso é mentira", Conrad gritou. "Eu tinha a situação sob controle. Eu estava seguindo o protocolo." Holloway esfregou as têmporas. "Isaac, você é um zelador. Você limpa o chão. Você não diagnostica pneumotórax hipertensivo. Você poderia tê-lo matado. Você entende a responsabilidade aqui? O hospital é... O paciente está vivo." Isaac interrompeu. "Verifique seus sinais vitais." O pulmão se reexpandiu imediatamente. Sua pressão normalizou. "Se eu não tivesse agido, você estaria explicando à família dele por que ele morreu esperando por uma radiografia." Holloway fez uma pausa. Ele olhou para os policiais. "Senhores, nos deem um momento." Na verdade, uma voz grave ressoou da porta. "Eu gostaria de ficar." Todos se viraram. Parado na moldura da porta estava um homem com um sobretudo encharcado pela chuva. Ele tinha cerca de 60 anos, mas mantinha a postura ereta de um homem que passou a vida usando o uniforme. Tinha cabelos grisalhos cortados curtos e olhos que pareciam capazes de cortar vidro. O Dr. Holloway endireitou-se imediatamente. "General Mitchell, eu não sabia que você estava aqui. Sinto muito pelo seu sobrinho. Estamos fazendo tudo o que podemos." O general Thomas Mitchell ignorou o médico e entrou na pequena sala. Ele não olhou para Conrad. Ele não olhou para Holloway. Ele caminhou direto para Isaac. "General, por favor", interrompeu Conrad, dando um passo à frente. "Esta é a mulher que atacou seu sobrinho. Estamos cuidando disso. Ela vai para a prisão." O general Mitchell parou. Ele virou lentamente a cabeça para olhar para Conrad. O olhar era tão severo que Conrad deu um passo para trás. "Atacou", repetiu Mitchell. "Eu estava na sala de espera, doutor. Eu vi através do vidro. Vi um homem paralisado e vi uma mulher agir." Ele voltou-se para Isaac. Ele estudou o rosto dela, procurando algo. Ele olhou para as mãos ásperas dela, a cicatriz na testa, a maneira como ela se sentava imóvel, os olhos alertas acompanhando as saídas. "Foi uma facada e tanto", disse Mitchell suavemente. "Segundo espaço intercostal, sem hesitação. Você nem procurou o ponto de referência. Você sentiu. Você prendeu o catéter com uma dobra de combate." Os olhos de Isaac piscaram. Dobra de combate. Civis não prendiam agulhas dessa maneira. Só médicos de campo faziam isso. Para que a fita não se soltasse quando você arrastasse um corpo pela terra. "Eu assisti a um programa médico uma vez." Isaac mentiu com voz monótona. "Anatomia de Grey. Você aprende coisas." O general deu uma risada, mas não era um som feliz. "Anatomia de Grey, certo? E você também aprendeu CQC na TV? Porque a maneira como você colocou o Dr. Sterling naquela maca foi uma imobilização militar padrão." "Tenho 3 irmãos", disse Isaac, desviando o olhar. "Brincadeiras violentas." "Quem é você?" perguntou Mitchell, sua voz baixando uma oitava. "Sério? Sou Isaac Jenkins. Limpo o chão do 3º e 4º andares." "General", disse Holloway nervosamente. "Com todo o respeito, precisamos lidar com isso administrativamente. Isaac será demitido imediatamente e cooperaremos com a polícia para as acusações." Mitchell virou-se para os policiais. "Não haverá acusações, General", disse Conrad com voz estridente. "Se ela não tivesse feito o que fez, Liam estaria morto." Mitchell disse, finalizando o assunto. "Eu reconheço um número quando vejo um. Eu vi isso no Panamá. Eu vi isso no Golfo. Você estava vacilando, filho. Ela o salvou. Se você apresentar queixa, vou pedir ao Corpo Jurídico do Exército que investigue os protocolos de trauma deste hospital tão rápido que suas cabeças vão girar." Ele olhou para Isaac uma última vez. "Deixe-a ir. Temos que demiti-la, general", disse com firmeza. "Responsabilidade civil. Ela tocou um paciente. Ela não tem licença." Mitchell assentiu lentamente. "Tudo bem.
Demita-a, mas deixe-a sair daqui. Holloway suspirou. Isaac, entregue seu crachá. Você está demitida do Mount Sea Grace. Não volte. Isaac se levantou. Ela não discutiu. Ela não implorou. Simplesmente enfiou a mão no bolso, tirou o crachá de plástico e o colocou sobre a mesa. Boa sorte com o menino, disse ela a Mitchell. Então saiu pela porta com as costas eretas, desaparecendo no corredor. Mitchell observou-a partir. Esperou até que ela estivesse fora do alcance da voz antes de tirar o telefone do bolso do casaco. Disqueu um número que não aparecia nas contas telefônicas normais. Aqui é Mitchell, disse ele ao telefone. Preciso de uma verificação de antecedentes. Uma investigação profunda. O nome é Isaac Jenkins. Número do Seguro Social. Nós vamos encontrar. Ela trabalha como zeladora em Seattle. Verifique as listas inativas. Verifique os arquivos confidenciais do pessoal do Comando Médico Jade Sock. Procure por qualquer pessoa apelidada de fantasma. Ele desligou. Ele sabia que já tinha visto aqueles olhos antes, não no corredor de um hospital, mas por trás de uma máscara cirúrgica em uma tenda empoeirada na província de Helmond há 10 anos. Chovia mais forte quando o Isaac saiu da entrada do hospital. Ela não tinha guarda-chuva. Ela puxou a gola de sua jaqueta fina e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Ela estava desempregada novamente. Este era o terceiro hospital em 2 anos. Sempre que se adaptava, sempre que tentava ser apenas Isaac, a zeladora, algo acontecia. Uma enfermeira errava uma veia. Um residente calculava mal uma dosagem. E Isaac, amaldiçoada com o conhecimento que queimava em seu cérebro, intervinha. Ela sentou-se no banco molhado, as luzes da cidade borradas pela chuva. Por que você não deixou ele morrer? Ela se perguntou. É o ciclo. As pessoas morrem. Não é mais sua guerra. Mas ela viu o rosto de Liam O'Connor. Ele era um Ranger, um de sua tribo. Ela não poderia ter ido embora, assim como não poderia ter parado de respirar. Seu telefone vibrou. Era um número bloqueado. Ela ignorou. Ele vibrou novamente. Ela atendeu. Alô, Isaac Jenkins não existe, disse uma voz. Era o General Mitchell. Isaac ficou gelado. Você ligou para o número errado. Eu peguei o arquivo, continuou Mitchell, com voz calma e implacável. Isaac Jenkins é uma mulher falecida de Ohio, nascida em 1968. Você está usando uma identidade falsa, muito cara, de alta qualidade. Mas suas impressões digitais? Bem, eu pedi aos meus homens para retirá-las do crachá que você deixou sobre a mesa. Isaac levantou-se olhando para a rua. General, deixe-me em paz. Doutora Isaac Cy Sullivan, disse Mitchell. O nome atingiu-a como um golpe físico. Major, Exército dos Estados Unidos, cirurgiã-chefe de traumatologia, 705º Regimento de Rangers, cruz de serviço distinto, 2 Purple Hearts e dispensada com desonra em 2018 após o incidente no Vale de Arandaba. Isaac fechou os olhos, a chuva misturada com o suor repentino em sua testa. Eu não sou mais essa pessoa. O arquivo diz que você foi acusada de covardia, disse Mitchell. Abandonou seu posto durante um evento com vítimas em massa, resultando na morte de um tenente-coronel. Você se recusou a testemunhar no tribunal marcial, aceitou a dispensa e desapareceu. Eu disse, deixe-me em paz, sussurrou Isaac, sua voz tremendo com uma raiva que ela não sentia há anos. Não acredito no arquivo, disse Mitchell. Eu vi você hoje à noite. Você não é covarde. Você não congelou. Você agiu quando todos os outros congelaram. Então por que você assumiu a culpa? Major. Não me chame de Major. Isaac gritou no telefone, assustando um transeunte. Essa vida acabou. Eu limpo pisos. É tudo o que faço. Hoje à noite, não. Você não fez isso, Mitchell disse. Escute-me, Isaac. Liam, meu sobrinho. Ele está na UTI. Holloway está fazendo a cirurgia, mas algo parece errado. A bala ricocheteou. Está perto da coluna. Eles estão falando em paralisia. Estão falando em danos permanentes. Holloway é um cirurgião competente, disse Isaac, tentando estabilizar a respiração. Ele é um cirurgião civil, corrigiu Mitchell. Ele entende de tumores e pontes de safena. Ele não entende de balística de alta velocidade. Ele não sabe o que uma bala 7,62 faz quando atinge uma placa de Kevlar e se fragmenta. Você sabe. Não posso ajudá-lo, general. Fui demitida. Sou um fantasma. Adeus. Ela desligou e desligou o telefone. Ficou ali sentada, tremendo. O Vale Arandaba. As memórias voltaram à tona. A tenda desabando, os gritos. O coronel, um ambicioso político que ordenou um resgate médico em uma zona de conflito contra o seu conselho direto.
O helicóptero caiu. Sua equipe ficou presa. Ela teve que escolher entre salvar o coronel, cujas pernas estavam esmagadas, ou 3 soldados que estavam sangrando por causa de estilhaços. Ela escolheu os soldados. O coronel morreu. A família dele tinha conexões políticas. Eles distorceram a história. Disseram que ela entrou em pânico. Disseram que ela o deixou para morrer para salvar a carreira dos médicos restantes, que teriam sido prejudicados junto com ela. Ela ensinou os papéis. Ela aceitou o silêncio. Ela se tornou um fantasma. Um SUV preto parou na calçada. A janela abriu. Entre, Isaac, disse o general Mitchell. Ele estava dirigindo. Chamei um táxi, disse ela, segurando a bolsa. Liam está entrando em colapso, disse Mitchell. Hemorragia interna. Não conseguem encontrar a origem. Já o abriram 2 vezes. Holloway está em pânico. Isaac olhou para o SUV. Não é meu paciente, não é meu problema. Ele tem 24 anos, disse Mitchell, com a voz ligeiramente trêmula. O pai dele morreu no Iraque. Ele é tudo o que me resta. Por favor, apenas diga a eles onde procurar. Isaac olhou para o general. Ela viu o desespero. Era o mesmo olhar que os jovens soldados lhe davam quando seguravam seus companheiros moribundos. Ela abriu a porta e entrou. A cena na galeria O era tensa. O Dr. Conrad Sterling estava parado no canto observando o Dr. Holloway trabalhar. Os monitores piscavam luzes vermelhas de alerta. A pressão está caindo novamente. 70 por 40. O anestesista gritou. Não consigo acompanhar a perda de volume. Já injetamos 6 unidades de sangue. O Dr. Holloway estava mergulhado na cavidade abdominal, com as mãos cobertas de sangue. Não consigo encontrar. O baço está fora. O fígado está cheio. De onde vem o sangue? Talvez seja retroparitinal, sugeriu Conrad, sem ajudar em nada. Eu verifiquei o retroparitinium. Holloway gritou. Não há nada lá. Sua CID disseminou coagulação intravascular. Seu sangue não está coagulando. Estamos perdendo ele. Lá em cima, na galeria de observação, a porta se abriu com um chiado. O general Mitchell entrou, seguido por uma mulher com uma jaqueta cinza molhada e jeans. Você não pode ficar aqui, disse uma enfermeira. Mitchell a ignorou e apertou o botão do interfone que transmitia para a sala de cirurgia abaixo. Dr. Holloway, gritou Mitchell. Holloway olhou para cima, assustado. General, saia da galeria. Estamos em uma crise. Eu trouxe uma consultora, disse Mitchell. Ele se afastou. Isaac se aproximou do vidro. Ela olhou para a cavidade aberta do soldado. Ela examinou os monitores. Ela olhou para os recipientes de sucção. Ela apertou o botão. Dr. Holloway, disse Isaac. Sua voz foi amplificada pelos alto-falantes O. Era calma, autoritária. A voz do comando. Holloway congelou. É o zelador? Verifique a artéria mentica inferior, disse Isaac. Especificamente, olhe a raiz atrás da terceira vértebra lombar. Quem a deixou entrar aqui? Conrad gritou. Segurança! Cale a boca, Conrad! Holloway gritou. Ele olhou para o vidro. Por que lá? O dano estava no quadrante superior. A bala ricocheteou, disse Isaac, com os olhos fixos no paciente. Ela atingiu a face de impacto da placa traseira. A transferência de energia cria uma onda de cavitação. Ela não apenas rasga o que atinge. Ela corta as fixações. Você compactou o fígado, mas a onda de choque cortou a raiz mesentérica. É uma lesão por explosão. Você não verá a menos que levante o cólon transverso e olhe atrás do peritônio. Holloway hesitou. Era loucura aceitar conselhos cirúrgicos de um zelador, mas o monitor marcava 60 por 30. O menino morreria em 2 minutos. Levante o cólon transverso, ordenou seu assistente. Mas, doutor, faça isso. O assistente retraiu o intestino. Holloway alcançou profundamente. Sua mão desapareceu na parte de trás do abdômen. Ele fez uma pausa. Seus olhos se arregalaram acima da máscara. Meu Deus, sussurrou Holloway. Ela está certa. É uma evolução completa da via IMA. Está bombeando diretamente para o retroespaço. Prenda, ordenou Isaac da cabine. Você não pode reparar isso aí. Você precisa deitar o portão. Ele tem circulação colateral. Deite o portão e empacote. Holloway pegou uma pinça. Ele era grande. Ele pinçou o vaso. A sucção gorgolejou. A poça de sangue parou de encher. A pressão está se estabilizando, disse o anestesiologista, parecendo chocado. 80 por 50, 90 por 60. Estamos segurando. Holloway olhou para a galeria de vidro. Ele olhou para a mulher com a jaqueta molhada. Ele olhou para ela com uma mistura de admiração e confusão. Como você sabia? Perguntou Holloway pelo interfone. Já vi isso antes, disse Isaac. FUG 2004. Leve-o para a UTI. Mantenha-o sedado por 48 horas. Fique atento à síndrome do compartimento.
Ela soltou o botão e se virou para sair. Mas Conrad Sterling invadiu a galeria pela porta lateral. Ele estava com o rosto vermelho e furioso, seguido por 2 seguranças armados. Lá está ela, apontou Conrad. Prendam-na. Ela está invadindo propriedade privada. Está interferindo com um paciente federal. Os seguranças se moveram em direção a Isaac. O general Mitchell se colocou na frente dela, com seu peito largo e imponente. Recuem, ordenou Mitchell. Ela é uma criminosa, gritou Conrad. Ela é uma fraude. Ela acabou de salvar o paciente. Você não conseguiu salvar o médico. Mitchell rosnou. Não importa. Conrad gritou, seu ego irremediavelmente ferido. Ela é uma civil sem licença. Isso é um crime. Vou ligar para o conselho médico. Vou ligar para a polícia. Quero que ela seja algemada agora. Um dos guardas estendeu a mão para o braço de Isaac. Senhora, você precisa vir conosco. Isaac afastou o braço dela. Não me toque. Faça isso. Conrad gritou. Arraste-a para fora. De repente, a porta da galeria se abriu novamente. Um homem de terno escuro entrou. Ele se movia com uma graça silenciosa e predatória. Ele ergueu um crachá. FBI, disse o homem. Ninguém toca na senhorita Sullivan. Isaac congelou. Ela reconheceu o homem. O agente Miller. O homem que a interrogou após o tribunal marcial. O homem que sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Agente Miller, disse o general Mitchell, surpreso. O que é isso? Estamos acompanhando uma situação, general, disse Miller, olhando para Isaac. E parece que seu zelador acabou de aparecer em um radar muito perigoso. Ele se virou para Isaac. Olá, major. Precisamos conversar. Não é sobre o hospital. É sobre o coronel. Novas evidências surgiram e há pessoas que estão muito insatisfeitas por você ainda estar vivo. Conrad olhou para os dois confuso. Major, do que você está falando? Ela limpa os banheiros. O agente Miller olhou para Conrad com desdém. Filho, essa mulher é a única razão pela qual metade do 7º Regimento de Rangers ainda está vivo hoje. Agora cale a boca antes que eu o acuse de obstrução da Justiça Federal. Isaac olhou para Miller. Não vou voltar, Miller. Para mim chega. Você não tem escolha, disse Miller com severidade. Porque o homem que armou para você acabou de se tornar o secretário de defesa. E ele sabe que você está aqui. A sala de conferências do hospital era à prova de som. As persianas estavam fechadas contra a tempestade que assolava lá fora. O general Mitchell andava de um lado para o outro pela sala, como um tigre enjaulado. Isaac estava sentada à mesa de mogno, ainda vestindo seu uniforme de zeladora úmido, com as mãos firmemente entrelaçadas. À sua frente estava sentado o agente Miller, com seu laptop aberto, lançando um brilho azul em seu rosto sombrio. O assustador secretário de defesa Arthur Sterling, disse o agente Miller, virando a tela do laptop para Isaac, confirmado há apenas 3 horas pelo Senado. Isaac olhou para o rosto na tela, mais velho, mais pesado, mas com os mesmos olhos frios que ela lembrava da tenda de comando no Afeganistão. O homem que ordenou a missão desastrosa, o homem que destruiu sua vida para salvar sua própria carreira, Arthur Sterling. O general Mitchell cuspiu o nome como se fosse um palavrão. Eu servi com ele. Ele é um político camuflado, uma cobra. E aqui está o ponto principal, disse Miller, clicando em um arquivo. O nome soa familiar? Isaac Dr. Conrad Sterling. Isaac prendeu a respiração. Ela olhou para cima. Não pode ser. O filho de Arthur. Miller assentiu. A maçã não cai longe da árvore venenosa. Arthur puxou os cordões para colocar Conrad em Mountsea Grace. Ele puxou os cordões para mantê-lo lá, apesar de 3 reclamações formais sobre sua incompetência. E agora seu filho acaba de ser humilhado pela mulher que Arthur tentou enterrar. Conrad sabe quem eu sou? Perguntou Isaac. Agora ele sabe, respondeu Miller. Conrad ligou para o pai há 20 minutos. Temos uma escuta na linha privada da secretária. Conrad estava chorando, reclamando que um zelador o humilhou. Ele mencionou seu rosto. Ele mencionou a cicatriz. Miller reproduziu o arquivo de áudio. A voz da secretária de defesa encheu a sala. Distorcida, mas reconhecível. Você diz que ela tem uma cicatriz na têmpora direita até a orelha. E ela conhecia o procedimento. Conrad, ouça-me com atenção. Não deixe ela sair do prédio. Estou enviando uma equipe de segurança. Isso é uma questão de segurança nacional. Ela é uma fugitiva. Contenha-a. Isaac levantou-se da cadeira, raspando ruidosamente no chão. Tenho que ir. Se os homens de Arthur estão vindo, não posso ficar aqui. Você não precisa mais fugir, major, disse o general Mitchell, colocando-se na frente da porta. Você fugiu por 8 anos.
Você limpou banheiros e comeu lixo para ficar fora do radar. E o que isso lhe rendeu? Isso o trouxe até aqui. Salvar meu sobrinho da incompetência de um Sterling. Você não entende o alcance dele, general. Isaac disse com a voz tensa. Ele pode apagar pessoas. Não quando o FBI está observando, disse Miller. Estamos construindo um caso contra Arthur Sterling há 2 anos. Corrupção maciça, propinas de empreiteiras de defesa e o encobrimento do incidente de Arandab. Mas nos faltava a prova irrefutável. Nos faltava a testemunha. Assinei o acordo de confidencialidade, disse Isaac. Confessei minha covardia. Meu testemunho não tem valor. Não se provarmos que a confissão foi coagida, disse Miller. E não se tivermos o gravador de voo. Isaac congelou. O Black Hawk pegou fogo. O gravador foi destruído. É o que diz o relatório oficial. Miller sorriu com um sorriso fino e perigoso. Mas encontrei o chefe da tripulação que recuperou os destroços. Ele não confiava no comando. Ele guardou o drive? Ele me deu ontem. Miller bateu em um pendrive que estava sobre a mesa. Está tudo aqui, Isaac. A ordem ilegal do coronel, seu protesto, o acidente, você tirando os homens, o coronel gritando para você priorizá-lo em vez dos soldados e você dizendo para ele esperar sua vez. Isso prova que você é um herói e prova que Arthur Sterling é um criminoso de guerra. Nesse momento, a porta da sala de conferência se abriu com um estrondo. O Dr. Holloway estava lá, pálido. Atrás dele estavam 4 homens em ternos escuros com fones de ouvido. Eles não eram seguranças do hospital. Eles se moviam como operadores. Desculpe, gaguejou Holloway, olhando para o general. Eles têm um mandado federal. O agente líder, um homem com cabelo raspado e olhos sem vida, deu um passo à frente. Ele ergueu um papel. Isaac Jenkins, também conhecido como Isaac Sullivan. Você está preso por violação da lei de espionagem e traição. Você será levado à custódia militar imediatamente. Ela não vai a lugar nenhum, rosnou o general Mitchell, colocando-se entre Isaac e os agentes. General Mitchell, disse friamente o agente líder, esta ordem vem do secretário de defesa. Afaste-se ou você será acusado de obstrução. Não me importa se vem do presidente, disse Mitchell, sua mão indo em direção à arma que tinha licença para portar. Esta mulher está sob a proteção do FBI. Disputa de jurisdição, disse o agente pegando suas algemas. Vamos levá-la. Tente, disse Miller, levantando-se e mostrando seu distintivo. E farei com que o escritório regional de Seattle feche todo este quarteirão. A tensão na sala era tão densa que dava para sentir. Os agentes olharam para o general e depois para o agente do FBI. Eles eram fortes, mas não eram estúpidos. Um tiroteio na sala de conferências de um hospital com um general condecorado não estava nos planos deles. Temos ordens, insistiu o agente líder, embora sua mão tenha baixado ligeiramente. Eu também, disse Isaac. Ela saiu de trás do general. Olhou para os agentes, olhou para o Dr. Holloway. Estou cansada de me esconder, disse ela suavemente. Então sua voz endureceu. Se o secretário Sterling me quer, diga a ele para vir me buscar pessoalmente. Estarei no átrio principal e vou chamar a imprensa. O átrio principal do Mount Grace era um espaço cavernoso de vidro e aço. Normalmente era silencioso às 4 da manhã de rezeria, mas naquela noite era um circo. O general Mitchell tinha feito algumas chamadas. Quando um general de 3 estrelas liga para a mídia e diz: o secretário da defesa está tentando assassinar um herói no hospital local. As vans de notícias tendem a aparecer. Rapidamente, Isaac estava na grande escadaria. Ela ainda estava com seu macacão cinza, a mancha de água do esfregão secando em sua perna, mas ela estava de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, os pés afastados na largura dos ombros. Em posição de descanso do outro lado do saguão, o Dr. Conrad Sterling estava com os agentes de seu pai, parecendo nervoso. Ele estava ao telefone, sussurrando furiosamente. O Dr. Holloway estava lá junto com metade da equipe noturna. Eles sussurravam, apontavam. O zelador, um cirurgião. As portas se abriram, uma multidão de repórteres entrou, câmeras disparando, e atrás deles, cercado por uma equipe de segurança ainda maior, caminhava o secretário Arthur Sterling. Ele havia chegado de helicóptero de um evento de arrecadação de fundos em Portland. Ele estava impecável em um terno sob medida, mas seus olhos eram assassinos. Ele caminhou direto para os microfones que haviam sido instalados, ignorando Isaac completamente. Senhoras e senhores, o secretário Sterling bradou com sua voz suave e treinada. Peço desculpas por este espetáculo. Estamos lidando com uma pessoa profundamente perturbada, uma ex-soldado que foi dispensada por instabilidade mental e covardia.
Ela se infiltrou neste hospital, colocou pacientes em risco e agora está buscando atenção. Estamos levando-a sob custódia para sua própria segurança. As câmeras se voltaram para Isaac. Ela parecia pequena, suja e derrotada. Ela quase matou um paciente esta noite, gritou Conrad, encorajado pela presença do pai. Ela o esfaqueou com uma agulha. Ela é louca. Isaac não falou nada. Apenas olhou para o general Mitchell. Mitchell acenou com a cabeça. O agente Miller se aproximou do microfone, passando pelo secretário. Ele conectou o pendrive ao sistema de áudio e vídeo conectado à enorme tela de anúncios do átrio. Senhor secretário, disse Miller no microfone, antes de prender a Sr. Sullivan, acho que devemos revisar a avaliação de desempenho de sua última missão. Pare com isso, gritou Arthur Sterling. Isso é material confidencial. Desligue. Seus agentes se moveram em direção ao console, mas a guarda pessoal do general Mitchell, 2 enormes policiais militares, bloqueou seu caminho. Deixe tocar, disse Mitchell. Estática encheu os alto-falantes do átrio, seguida pelo rugido do motor de um helicóptero e em seguida vozes. RPG-30, fomos atingidos. Estamos caindo. A multidão ficou em silêncio. Em seguida, a voz de Arthur Sterling, mais jovem, em pânico. Piloto, tire-me daqui. Não me importo com os outros. Tire-me daqui. Em seguida, a voz de Isaac. Clara, calma, negativo. Temos 3 feridos graves. Não vamos deixá-los. Eu sou seu comandante, Major. Isso é uma ordem. Salve-me primeiro. Senhor, você tem um tornozelo quebrado. O soldado Miller tem um ferimento no peito. Estou tratando os casos críticos primeiro. Sente-se e calhe a boca. Um suspiro percorreu o saguão. As enfermeiras olharam para o secretário de defesa, cujo rosto estava cinza como cinza. O áudio continuou. Os sons de tiros, Isaac coordenando a defesa, Isaac tratando os feridos e, finalmente, a voz do secretário novamente, horas depois, após o resgate. Você vai pagar por isso, Sullivan. Vou acabar com você. Você nunca mais vai exercer a medicina. Eu mesmo vou escrever o relatório. Você fugiu. Lembre-se disso. Você fugiu. A gravação foi desligada. O silêncio no átrio era absoluto. Isaac desceu lentamente as escadas. Ela parou na frente de Conrad. Eu não fugi, disse ela, sua voz ecoando pelo corredor silencioso. E eu não esfaqueei seu paciente, Conrad. Eu o salvei porque você estava ocupado demais se preocupando com seu ego para olhar para o monitor. Ela se virou para a secretária. Você tirou minha posição. Você tirou minha licença. Você tirou meu nome. Mas você não conseguiu tirar minhas mãos. Ela as ergueu. Essas mãos salvam vidas. As suas apenas assinam sentenças de morte. Os flashes explodiram. Os repórteres gritavam perguntas. Os agentes do secretário pareciam inseguros, afastando-se do chefe à medida que a maré virava. É ela! Gritou Arthur apontando com o dedo trêmulo. Isso é uma invenção, uma farsa. Está autenticado, Arthur, disse o general Mitchell, aproximando-se com um par de algemas que havia pegado emprestado do policial. E você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto a polícia se aproximava do secretário de defesa, a doutora Holloway se aproximou de Isaac. Ele olhou para o macacão dela. Ele olhou para o crachá que ela havia deixado sobre a mesa. Dr. Sullivan, disse Holloway com voz respeitosa. Temos um paciente na UTI, após a exploração de um centro de infarto do miocárdio. Evulsão TK, ele está em estado crítico. Eu precisaria de uma segunda opinião. Isaac olhou para o general. Ela olhou para Miller. Então ela olhou para o balde de esfregão no canto, onde o havia deixado horas atrás. Estou de folga, disse ela, mas acho que posso dar uma olhada. O sol da manhã batia no átrio de vidro do Mount St. Grace Hospital, iluminando uma cena muito diferente do caos da noite anterior. As vans das emissoras de TV haviam ido embora, mas a energia dentro do prédio havia mudado permanentemente. O ar não cheirava mais a limpador de pinho e dinheiro. Cheirava a responsabilidade. Isaac estava ao lado da enfermaria no andar de trauma. Ela não estava segurando um esfregão. Estava segurando um tablet, revisando os prontuários dos pacientes. Ela usava um par de aventais novos, azul marinho, a cor reservada para cirurgiões assistentes. Ela ainda não tinha aceitado oficialmente o emprego, mas Dr. Holloway não lhe deu muita escolha, praticamente implorando para que ela consultasse 3 casos complexos antes mesmo de tomar café. As portas do elevador se abriram. O Dr. Conrad Sterling saiu carregando uma caixa de papelão. Ele não estava usando seu jaleco branco. Ele estava usando uma camisa polo amarrotada e seus olhos estavam vermelhos. As enfermeiras pararam de conversar. O silêncio era pesado. Conrad passou lentamente pela estação,
com a cabeça baixa, tentando se tornar invisível. Uma ironia que não passou despercebida por Isaac. Ele parou quando a viu. Ele olhou para o uniforme e, em seguida, para o rosto dela. Pela primeira vez, ele não viu uma zeladora. Ele viu a predadora que havia derrubado seu pai. Você está feliz? Sussurrou Conrad, com a voz trêmula, misturando medo e petulância. Meu pai pode pegar 20 anos em Leavenworth. Minha licença médica está sob revisão. Perdi tudo. Isaac colocou o tablet na mesa. Ela não parecia zangada. Parecia cansada. Você não perdeu tudo, Conrad. Você perdeu sua proteção. Há uma diferença. Eu era um bom médico, ele murmurou, embora não parecesse acreditar nisso. Não, você não era, disse Isaac suavemente. Você era um turista. Você gostava do título, gostava do respeito, mas não gostava do sangue e nunca respeitou o trabalho. Ela se aproximou, baixando a voz para que as enfermeiras não pudessem ouvir. Da próxima vez que você conseguir um emprego, se conseguir, comece do zero. Limpe os instrumentos, troque as comadres. Aprenda a reconhecer o cheiro de um paciente com medo. Talvez então você entenda por que fiz o que fiz. Conrad ficou olhando para ela por um longo momento. Depois mudou a caixa em seus braços de lugar. Ele caminhou até o elevador e as portas se fecharam para sempre sobre a dinastia Sterling. Boa viagem, murmurou Brenda, entregando a Isaac uma xícara de café fumegante. Coloquei 2 colheres de açúcar. Achei que você merecia. Obrigado, Brenda. Isaac sorriu. O quarto 402 está pedindo por você, acrescentou Brenda. Ele diz que não tomará os remédios a menos que o fantasma os administre. Isaac caminhou pelo corredor até o quarto 402. O sargento Liam O'Connor estava sentado, pálido, mas visivelmente vivo. Seus pais estavam lá, sentados em cadeiras perto da janela. Quando Isaac entrou, o quarto ficou em silêncio. A mãe de Liam se levantou. Era uma mulher pequena, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela olhou para Isaac, realmente olhou para ele, e então atravessou o quarto e envolveu Isaac em um abraço. Ela não disse uma palavra, apenas o abraçou com força, soluçando em seu ombro. Obrigado, disse o pai com a voz embargada. A polícia nos contou. Eles nos disseram que ele tinha morrido. E então ele é um guarda florestal, disse Isaac acariciando gentilmente as costas da mãe. Ele é teimoso demais para desistir. Ela caminhou até a cama. Liam sorriu torto. Então é verdade. Dr. Sullivan, a lenda. O tio Tom diz que você é famoso. Infame, talvez. Isaac verificou seus drenos. O fluido estava claro. O reparo na artéria mesentérica estava perfeito. Seus sinais vitais parecem monótonos, sargento. Essa é a melhor notícia que recebi em toda a semana. O tio Tom está lá fora, disse Liam, acenando com a cabeça em direção à porta. Parece que ele está ensaiando um discurso. Isaac voltou para o corredor. O general Mitchell estava esperando. Ele segurava uma caixa de veludo preto em uma mão e um envelope grosso de papel manila na outra. Parecia que estava prestes a inspecionar as tropas. Isaac Mitchell disse, acabei de falar com o Pentágono. Os chefes conjuntos estão, no mínimo, arrependidos. Aposto que sim. Isaac encostou-se na parede. Eles restabeleceram sua comissão com efeito imediato. Mitchell abriu a caixa. Dentro dela estava a folha de carvalho prateada de um tenente-coronel. Pagamento retroativo integral pelos 8 anos em que você esteve exilada. Restabelecimento total da pensão e um cargo no Centro Médico Militar Walter Reed como chefe de cirurgia de trauma. Eles querem que você ensine a próxima geração de médicos de combate. Era tudo o que ela queria. 8 anos atrás, ela teria matado por essa validação. Ter seu nome limpo, sua patente restaurada, sua honra polida até brilhar. Era o final perfeito para o filme. Isaac estendeu a mão e tocou a folha de carvalho. Era fria e pesada. É uma boa oferta, Tom, disse ela. É a única oferta, insistiu Mitchell. Você pertence a nós. Você é uma soldado. Isaac olhou para o corredor. Ela viu uma jovem residente, uma garota que parecia apavorada, tentando inserir uma IV no braço de um paciente idoso. Suas mãos tremiam. Isaac olhou mais adiante e viu um novo zelador, um homem mais velho, empurrando o balde cinza que ela conhecia tão bem. Ele parou para limpar o suor da testa. Eu era uma soldado, disse Isaac, fechando a caixa de veludo e empurrando-a gentilmente de volta para o general. Mas acho que cansei da guerra. Mitchell parecia atordoado. Você está recusando, Isaac. Você é a melhor cirurgiã de trauma que o exército tem. E agora este hospital é uma zona de guerra de um tipo diferente, disse Isaac, gesticulando ao seu redor. Holloway demitiu metade da equipe que era cúmplice de Sterling. O programa de residência está em frangalhos. Esses jovens não sabem como examinar.
Olham para os monitores, não para os pacientes. Olham para os gráficos, não para as pessoas. Ela observou o residente apavorado falhar novamente na intravenosa. O paciente estremeceu. Vou ficar aqui, disse Isaac com firmeza. Holloway me ofereceu o cargo de diretor de residência. Vou ensiná-los e vou garantir que ninguém neste prédio, nem o CEO e certamente nem o zelador, seja invisível novamente. Mitchell estudou o rosto dela por um longo momento. Então, um sorriso lento se espalhou por suas feições marcantes. Ele guardou a patente. A perda de Walter Reed é o ganho de Seattle. Mas faça-me um favor. Fique com a medalha. Você a conquistou. Ele entregou a ela a cruz de serviço distinguido que havia tirado do envelope. Isaac a pegou e a colocou no bolso. Vejo você por aí, general, disse ela. Isaac caminhou pelo corredor em direção à residente em dificuldades. A jovem olhou para cima, com pânico nos olhos. Dr. Sullivan, eu não consigo encontrar a veia. Ela está rolando. Isaac não pegou a agulha. Em vez disso, colocou a mão no ombro da garota para acalmá-la. Respire, disse Isaac calmamente. Pare de olhar para a agulha. Olhe para o paciente, fale com ele, pergunte sobre os netos dele. Quando ele relaxar, a veia ficará estável. Você tem boas mãos, confie nelas. A residente respirou fundo. Ela sorriu para o paciente, ela tentou novamente. A agulha deslizou perfeitamente. Isaac sorriu. Ela caminhou até o armário de suprimentos, pegou um borrifador e um pano e limpou uma mancha de café da bancada que todos os outros haviam ignorado. Ela era a doutora Isaac Sullivan, chefe do trauma. Mas ela sempre seria a zeladora que via o que os outros não viam, e para os pacientes do Mount Grace, isso fazia toda a diferença. Isaac Sullivan provou que o verdadeiro heroísmo não tem a ver com a patente no colarinho ou as letras após o nome. Tem a ver com o que você faz quando o mundo para de observar. Ela passou de uma mulher invisível, empurrando um esfregão para a salvadora do pronto-socorro, ensinando-nos que nunca devemos julgar um livro pela capa ou um zelador pelo uniforme. Se você adorou esta história de karma, justiça e redenção, clique no botão curtir. Vamos tentar chegar a 50.000 curtidas para Isaac. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder sua dose diária de drama. E me diga nos comentários, você teria aceitado a oferta do general e voltado para o exército? Ou Isaac fez a escolha certa ao permanecer no hospital? Vou destacar a melhor resposta. Obrigado por assistir e até a próxima.